Olá, gestores e professores! Bem-vindos à primeira devolutiva da atividade diagnóstica em rede do ano de 2026. Eu sou Eliane Rivas, professora da rede e atualmente integro a equipe da gerência de elaboração e aplicação da Coordenadoria de Avaliação. Hoje, vamos conhecer alguns resultados da primeira avaliação diagnóstica em rede de 2026, referente ao componente de língua portuguesa do quarto ano. Nesse primeiro momento, vamos compreender um pouco sobre a habilidade de língua portuguesa descrita como identificar as relações de causa e consequência, que apresentou 64% de acertos no primeiro bimestre. Trata-se de uma habilidade considerada essencial, prevista em todos os bimestres do ano de escolaridade. De acordo com o currículo carioca, ela é prévia de si mesma, ou seja, sua progressão acontece com o aumento do nível de complexidade explorado na atividade proposta. Essa é uma habilidade muito importante para o estudante compreender a relação de coesão e coerência existente em um texto, isto é, reconhecer os elementos essenciais para construir a articulação entre as partes de um texto. Isso porque, para identificar a causa, é preciso reconhecer as razões e os motivos que geram o efeito. Em uma sentença em que precisamos identificar uma relação de causa e consequência, é necessário verificar a existência de um problema seguido de uma solução, ou uma afirmação seguida de uma comprovação. Assim, temos como causa a origem de algo como um desafio ou afirmação, resultando em uma consequência, uma resposta para uma determinada ação. Nesse caso, uma leitura atenta do texto auxilia o estudante na identificação efetiva das relações de causa e efeito. Uma prática pedagógica que pode favorecer no melhor desempenho do estudante é o hábito da leitura de textos, sendo eles de diferentes gêneros, como notícias, fábulas, contos e instruções. Para exemplificar, eu trouxe para esse momento como a habilidade foi tratada na questão 12 dessa primeira ADR de 2026. Tivemos como texto base um conto com 19 linhas, um texto não muito extenso e com uma linguagem acessível aos nossos estudantes. O comando da questão é: de acordo com esse texto, as amigas não perceberam a sombra do dragão cobrindo o pano, porque estavam... Vamos analisar cada alternativa. Na letra A, comendo em um piquenique. Aqui temos apenas um fato introdutório exposto no primeiro parágrafo e distante da sentença proposta do comando. B, distraídas com sua canção. A alternativa B é o gabarito. Ao retomar a leitura do texto, vemos no quarto parágrafo a sentença. Elas se distraíram tanto com sua canção que nem perceberam a grande sombra que começou a cobrir o pano delas. Essa alternativa contém o motivo, ou seja, o evento inicial que provocou a não percepção da sombra do dragão. O estudante pode estar mais habituado a apontar em outros exercícios e avaliações de textos a consequência dos fatos e não a causa. Na letra C, estendendo o pano no chão, temos nesse trecho mais um fato exposto na introdução do texto e sem correlação com a sentença apresentada no comando. E letra D, sentadas próximas a um rio. Esse trecho é mais um fato introdutório que expõe o lugar em que as personagens estavam. Após essa análise do item, percebe-se a necessidade dos estudantes revisitarem e intensificarem os estudos relacionados à habilidade de causa e consequência, retomando para a realização de atividades que envolvam o uso de textos base mais simples, para gradativamente progredir a níveis de complexidade maiores. Retomar o estudo de uma habilidade com os estudantes significa promover passos para a consolidação completa da habilidade. Promover a leitura de gêneros textuais variados e explorar as relações de sentido existentes nesses textos são ações que auxiliam o estudante na compreensão do que está sendo abordado. Lembramos que nesse ano de 2026,
Os estudantes que estão cursando o quarto ano de escolaridade serão submetidos a uma avaliação somativa, a prova Rio. A habilidade analisada é uma habilidade prevista na matriz de referência do SAEB, em consonância com a BNCC. Isso quer dizer que precisamos ter um pouco mais de atenção no desenvolvimento de como os estudantes estão compreendendo essa habilidade e quais as suas dificuldades. É importante lembrar que os dados aqui apresentados indicam os resultados da rede, mas vocês poderão encontrar informações relacionadas à sua CRE, escola e estudante na plataforma Rio Educa em Ação. Vale ressaltar ainda que esses dados são fundamentais para orientar ações em prol do desenvolvimento na aprendizagem dos nossos estudantes. Agora, vocês receberão sugestões importantes da Coordenadoria de Ensino Fundamental para o desenvolvimento dessa habilidade. Obrigada e até a próxima! Olá, gestores e professores. Eu sou Fabiana Florencio, professora da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e atualmente integro a equipe da Gerência de Alfabetização e Anos Iniciais da Coordenadoria de Ensino Fundamental. Nesse nosso encontro, vamos apresentar estratégias para o desenvolvimento de uma habilidade da atividade diagnóstica em rede do quarto ano, identificar as relações de causa e consequência. Em identificar as relações de causa e consequência, o verbo identificar sugere o movimento de estabelecer a relação entre um conceito e a sua manifestação ou representação dentro do próprio texto, enquanto a causa é o motivo para que algo aconteça, razão pela qual os fatos ocorrem. Consequência é o que acontece como resultado direto de uma ação ou evento. Vamos à leitura de uma tirinha do Garfield? A tirinha é um gênero textual que conta uma história curta, geralmente com 3 ou 4 quadrinhos, que combinam elementos visuais e verbais. Ora, ora, o que é isto? Um aquário vazio? Primeiro, ele finge surpresa. Talvez tenham crescido pernas nos peixes e eles tenham fugido. Depois vem o sarcasmo. Você tem que parar de comer os peixinhos dourados. E aí começa a falar besteira. Qual é o fato observado no primeiro quadrinho? Ora, ora, o que é isto? Um aquário vazio? Primeiro, ele finge surpresa. O fato apresentado no primeiro quadrinho é a constatação confirmada pela imagem. O aquário está vazio. Qual é a possível causa apresentada no segundo quadrinho? Causa é o motivo ou razão pela qual algo acontece. Para responder à questão proposta, a releitura do segundo quadrinho é imprescindível. Talvez tenham crescido pernas nos peixes e eles tenham fugido. Depois vem o sarcasmo. É importante destacar para o estudante que o advérbio de dúvida, talvez, indica incerteza, possibilidade. Logo, cresceram pernas nos peixes e eles fugiram é a possível causa para o aquário estar vazio. Qual é a real causa apresentada no terceiro quadrinho? Você tem que parar de comer os peixinhos dourados. E aí começa a falar besteira. Podemos concluir que a causa, a razão pela qual o aquário está vazio, é o gato comer os peixinhos dourados. Vamos identificar as relações de causa e consequência em uma produção literária do povo Maraguá. A arara e o pica-pau. A arara estava cansada, com frio e não tinha onde se abrigar. Estava sem saber o que fazer quando, por acaso, encontrou seu primo pica-pau. Ele estava no tronco de árvore, furando a madeira em busca de larvas de insetos para comer. Os dois conversaram e no dia seguinte, conforme o combinado, a arara se aninhou no mesmo lugar que o pica-pau já tinha preparado. Feliz na nova casa e muito agradecida, a arara falou: "Estou aqui graças a você, meu primo. Sei que você trabalhou muito para preparar essa moradia. Então, em troca, lhe ofereço o meu topete vermelho." O pica-pau ficou muito feliz
e até hoje ele usa a lembrança que a arara lhe deu. A arara ofereceu seu topete vermelho ao pica-pau. Qual é a causa dessa decisão? Razão, o motivo. A arara presenteia o pica-pau com o topete vermelho porque sentiu a necessidade de retribuir o acolhimento do pica-pau. Afinal, seu primo permitiu que ela se aninhasse na nova casa preparada por ele. De olho na ADR2. Iguana. Vive nas florestas úmidas e na caatinga do Brasil Central. Devido ao seu comportamento calmo e dócil, vem se tornando muito popular como bicho de estimação. Pode chegar a 2 metros de comprimento, porém, 2/3 correspondem à cauda. O corpo é bem forte e possui dedos compridos para facilitar a subida em árvores. Quando jovem, alimenta-se preferencialmente de insetos e, quando adulta, torna-se praticamente vegetariana. Qual trecho do texto apresenta uma relação de causa e consequência? A. Devido ao seu comportamento calmo e dócil, vem se tornando muito popular como bicho de estimação. B. Pode chegar a 2 metros de comprimento, porém 2/3 correspondem à cauda. C. O corpo é bem forte e possui dedos compridos para facilitar a subida em árvores. D. Quando jovem, alimenta-se preferencialmente de insetos e, quando adulta, torna-se praticamente vegetariana. Uma das estratégias para o desenvolvimento da habilidade é compreender as relações estabelecidas pelos articuladores em um texto. Vamos à análise de cada uma das alternativas. A. Devido ao seu comportamento calmo e dócil, vem se tornando muito popular como bicho de estimação. Devido a é uma expressão causal. O comportamento calmo e dócil da iguana é o motivo pelo qual vem se tornando muito popular como bicho de estimação. É, portanto, o gabarito da questão. B. Pode chegar a 2 metros de comprimento, porém, 2/3 correspondem à cauda. Porém, é o articulador textual, que introduz uma ideia contrária, tamanho total do animal versus distribuição desse tamanho, maior parte da cauda. A relação estabelecida na frase é uma relação de adversidade. C. O corpo é bem forte e possui dedos compridos para facilitar a subida em árvores. O articulador E estabelece uma relação de adição. A ideia é unir 2 características, acrescentar uma informação à outra. D. Quando jovem, alimenta-se preferencialmente de insetos e, quando adulta, torna-se praticamente vegetariana. Nessa frase, identificamos 2 relações estabelecidas. O articulador quando organiza informação em momentos diferentes da vida, mostrando uma mudança ao longo do tempo. O articulador E estabelece uma relação de adição. Soma 2 informações mostrando que ambas fazem parte da descrição dos hábitos alimentares ao longo da vida. Concluímos que a alternativa A é a que responde ao item, aquela que apresenta a relação de causa e consequência na frase. Para explorar causa e consequência em sala de aula, é importante que o professor discuta com os estudantes o que significa causa e o que significa consequência. Inicialmente, o professor pode apresentar situações simples do cotidiano, mostrando que a causa é o motivo pelo qual algo acontece e a consequência é o resultado desse acontecimento. A partir disso, é possível propor atividades orais explorando a leitura de imagens, tirinhas e diferentes gêneros textuais, desafiando os estudantes a identificarem o que aconteceu, por que aconteceu e quais foram os efeitos desse acontecimento. Também é importante apresentar palavras e expressões que ajudam a estabelecer essas relações do texto, como, por exemplo, os articuladores porque, por isso, devido a. À medida que os estudantes avançam, o professor pode mostrar que a relação de causa e consequência nem sempre aparece de forma simples e direta. Em textos mais complexos, essas relações podem estar implícitas
exigindo que os leitores analisem informações, reconheçam as pistas textuais, estabeleçam conexões entre as partes e façam inferências para compreender como os fatos estão interligados. Nesse processo, a mediação do professor é fundamental para ajudar os estudantes a construir sentidos e desenvolver uma leitura mais crítica e reflexiva. Um importante recurso para apoiar o seu planejamento, professor, é o banco de itens, disponível no portal Material Reeduca. Todas as questões abordadas nessa devolutiva também estarão armazenadas no portal. Esperamos que as estratégias pedagógicas apresentadas contribuam para o planejamento de ações que garantam o aprendizado dos estudantes e o sucesso nas próximas ADRs. Muito obrigada e até a próxima!